Boa tarde, equipe! Que saudade de vocês! Embora a gente tá com o SAP bem movimentado, né? Não deixo de sentir saudade de vocês, do nosso tempo juntos. E eu desejo que vocês estejam bem, que vocês estejam um bom tempo, assim, aproveitando esse tempo com o Senhor, com sua família, que você esteja conseguindo vencer os desafios desse tempo, né? Eu costumo dizer que são os desafios de um novo tempo para nós, não é verdade? E eu queria trazer uma palavra que o Senhor me deu para vocês, para mim. Foi uma palavra gostosa que o Senhor trouxe, me fez voltar lá atrás, na minha adolescência, na minha juventude. E eu queria compartilhar com vocês, amém? Eu desejo que o Senhor esteja reinando na vida de cada um de vocês, que vocês estejam firmes no propósito, né, com o Senhor, e que vocês estejam crescendo a cada dia mais, tá? E eu creio que já está acabando esse tempo, então esse tempinho que nós temos um pouquinho mais para alguns recrutados, para outros de recolhimento, para outros é um tempo de descanso, para outros é um tempo de alinhamento, eu não sei como que tá, né? Como que o Senhor colocou, qual o nome que o Senhor colocou para esse tempo, né? E eu creio que é um tempo oportuno para a gente crescer, seja como for, eu acredito no crescimento do Senhor, que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e andam segundo o seu propósito, amém? Bom, eu quero que essa palavra possa tocar o coração de vocês como tocou o meu. Eu queria começar contando uma história de uns rapazes, dois rapazes. Eu quero contar a história dos rapazes que eu li esses dias, escutei esses dias, e ele fala de dois missionários na época do século passado. Eles pertenciam aos moravos. E eles eram grupos de missionários que iam para fazer evangelismo para outras cidades. E eles estavam em uma reunião de oração. E o Espírito Santo tomou eles. E eles contam que Deus chamou eles para uma grande obra. E eles foram chamados para ir na isla de Santo Tomás. Era uma isla onde se faziam recrutas de escravos. Não era qualquer lugar. Naquela isla aquela ilha, só entravam escravos. E as pessoas que ouviram ficaram assim, mas como que você vai para aquela ilha, né? Lá só entra escravos e as pessoas só vão lá porque elas vão ser distribuídas para algum país, né? E a pessoa que está lá não aceita que não entre religião. E esses dois missionários disseram, olha, nós vamos entrar lá como escravos. Todo mundo levou um susto, né? E aí disse, como? Como que vocês vão virar para escravos? Nós decidimos ser escravos de Jesus, para nós podermos levar o evangelho para todas essas pessoas e através de nós o evangelho possa ir para outros países, né? As mães desses meninos ficaram preocupados, começaram a chorar, embora elas amassem a Jesus, e esses meninos decididos, né, se prepararam para ir. Quando eles iam entrar naquele navio, a mãe de um deles perguntou, meu filho, por que você quer ir? O que te motivou? E ele disse uma resposta que eu anotei aqui, e foram conhecidos até o dia de hoje, para que o Cordeiro receba a recompensa por seu sofrimento. E eles passaram a ser escravos, né, por Jesus, para levar o evangelho àquele lugar. Eu fico pensando o que motiva homens e mulheres, né, a se tornarem escravos de Jesus. E aí eu queria compartilhar uma passagem com vocês, Romanos, capítulo 1. Sabe, gente, quando eu li essa história, ela me trouxe muitas lembranças. E eu desejo que essa palavra, ela só venha a um confronto para vocês, como foi comigo. Para alguns é uma lembrança
de um sim que deu ao Senhor, de outros uma renovação e para outros é uma decisão. É isso que eu desejo hoje, tá, querida equipe? Então, Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, servo de Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. E por último, quero ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Eu fiquei assim impressionada. Na verdade, sempre a gente lê, né? De Paulo, servo do Senhor. Eu me torno servo para o Senhor. Eu não estou preso pelos romanos, eu estou preso pelo Senhor. Mas quando eu parei e vi que Tiago, Pedro, João, eles também se consideravam servos. Servos do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus e Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, caramba, né? O que leva a esses homens, esses mártires da fé, se autotitularem servos? E aí eu fui estudar um pouquinho e eu queria dizer que essa palavra servos, ela vem do grego, né? Que quer dizer escravo. Porque servo, gente, no servo, no dicionário, significa aquela pessoa que se contrata para servir alguém, não é verdade? Mas, quando a gente vê no original a palavra escravo nesses lugares, né, na palavra de Deus, aqui ela não é servo, ela é doulos, né, que significa escravo. Escravo é aquele que se possui. E aí eu fiquei pensando por quê, de onde que saiu essa história de se tornar servo, de se autotitular servo, ser pessoas possuídas por Jesus ao serviço dele, não somente como salvos ou como filhos, né, de Deus, mas como servos. Aí eu fui em Deuteronômio. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, dê-lhe a liberdade. E quando fizer, não mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do tanque das suas prensas uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu. E por isso que hoje lhe dou essa ordem. Sabe, queridos, o servo, quando aqui ele está dando uma orientação para o povo de Israel, dizendo, olha, se seu compatriota, se seu irmão estiver com uma dívida enorme e ele mesmo se vender para ser servo de você, aceite. Aceite que ele pague a sua dívida através do seu serviço, mas ele diz, não vai ser escravo para sempre. Lembre-se, vocês já foram escravos no Egito, isso não é bom. Então, no 6º ano, quando ele cumprir o 7º, você vai dar a liberdade para ele. E quando você lhe der a liberdade, você vai ser generoso. Você vai lhe dar animais, vai lhe dar fruta, você vai preparar algo grande para ele começar a vida dele, para ele ter autonomia para a vida dele, para ele começar uma nova vida, sem dívidas, né? Ele já pagou a dívida dele trabalhando para você como servo,
como escravo. Você vê, aqui é Douglas de novo, né? Como escravo. E aí, ele diz algo improvável, tão difícil disso acontecer. Mas, se seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe o furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com sua escrava. Gente, que forte. Eu achei isso tão lindo. E aí vem o que os apóstolos se vão dizer: eu sou escravo por amor. Sabe, querido, Jesus já pagou esse preço por nós. Nós éramos devedores pelo nosso pecado. Nós tínhamos uma dívida impagável. Mas o Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz, quando Ele vem e nos traz a salvação, Ele paga essa dívida. Então, Ele nos torna livres. Ele diz: olha, vocês são livres agora. Eu paguei com meu sangue. Eu marquei vocês estão livres agora. E aí, queridos, acontece algo que é muito pouco improvável. Acontece uma dívida de amor. Esse escravo podia amar tanto a família dele, do seu senhor, e não sentir falta de nada, que ele mesmo decide se tornar escravo. E agora não mais por deuda, e sim por amor. Não mais por dívida, e sim por amor. E aí, ele tem que ter uma marca. Ele vai se marcar, ele vai dizer: olha, você pega um furador, fura a orelha dele, ele se tornará o escravo pelo resto da sua vida. Faça o mesmo com sua escrava. Sabe, é muito fácil não, mas quando o Senhor Jesus nos convence do nosso pecado e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, é uma alegria enorme, né, gente? Vocês se lembram quando vocês aceitaram Jesus? Como que foi? Como que foi aquela alegria de saber que Jesus me perdoou? Hoje eu estou livre do meu pecado, eu estou livre da morte eterna, né? Então é algo lindo, sabe? Sentir o resgate do Senhor pela nossa salvação. Então nós passamos a ter Deus como nosso Salvador. Com o andar no tempo, nós passamos a conhecer Jesus como a Deus como nosso Pai. Gente, quando eu descobri a paternidade, quando eu vim a receber Deus como meu Pai, a trazer cura dentro de mim, né? Quando eu percebi que eu podia receber Ele não somente como Salvador, que Ele podia ser meu Pai, aonde Ele supria minhas necessidades, eu podia confiar nele, eu podia ir atrás dele e dizer: olha, eu não consigo mudar isso, me ajuda. E ele, quantas vezes me ajudou? E continua me ajudando, né? Eu pude conhecer Deus como Pai. Mas quando eu tive 12 anos, eu conheci outro Deus. Um Deus que me chamou. Sabe? Conhecer a Deus como Senhor. Conhecer a Deus como Senhor é conhecer um Deus que você se entrega para servir. Você vai atrás, não vai mais atrás dos seus direitos, porque quando nós conhecemos a Deus como Senhor e Ele se torna dono da nossa vida, nós precisamos entregar nossos direitos. E essa é uma parte difícil. Sabe, nós podemos conhecer Deus como Pai, Deus como Salvador e talvez nunca como amo, como nosso Senhor. Porque Deus como nosso Senhor requer você entregar a Ele todos os seus direitos. Já não são mais os teus sonhos, são os sonhos de Deus. Já não é você mais. Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Pedro ele foi se tornar um mártir da fé e ele não quis ser crucificado, igual Jesus foi crucificado, ele quis ser crucificado cabeça para baixo, porque ele não era digno morrer igual ao seu Senhor. Sabe, a gente morre aos nossos direitos, às nossas vontades. Eu lembro que quando eu casei, eu casei, né? Eu tinha uma dificuldade de servir assim de uma forma contínua, espontânea não, mas contínua, né? Eu servia no que eu queria. E aí eu lembro que o Fabiano,
ele costumava chegar tarde da faculdade. Nessa época ele fazia faculdade, trabalhava de dia, à noite ia para a faculdade, ele voltava em casa tarde. Ele chegava e deixava as botinas dele e a meia no sofá. Aí o outro dia de manhã, desculpa, ele colocava as botinas de novo e largava a meia. Quando eu ia lá fazer a ordem da casa, eu via aquela meia, eu ficava com raiva. Gente, aquela meia tirava a minha paz, minha vontade de servir, sabe? Mexia muito com o meu orgulho. Eu falava assim, não, você não está certo, por que eu tenho que juntar a meia dele? Nós brigávamos pela bendita meia. Brigávamos pela toalha também, mas brigávamos mais pela meia. Eu não sei se você já brigou por isso, as casadas, né? Mas eu reclamava. E um dia, nessas minhas reclamações, o Senhor falou para mim, filha, por que você está reclamando? Isso não faz parte da tua missão? Não. Juntar a meia dele, minha missão é. Tudo que envolve na tua casa, que é responsabilidade sua, é sua missão. Faz como se fosse para mim. Gente, aquilo me deu um baque, sabe? Eu não estava olhando minha casa e o serviço dela, o cuidado com meu marido como para o Senhor. Eu cuidava porque eu amava ele, porque eu queria agradar ele. Mas quando eu passei a olhar que nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, o Senhor se agradava do meu coração, as coisas se tornaram diferentes. Então, quando eu queria ficar chateada, eu lembrava aí para o Senhor também. Primeiro para ele, depois para o meu marido. E Deus foi trabalhando o meu orgulho, como é difícil, né? O servo, ele faz isso, sabe? Deus às vezes trabalha com a gente de formas diferentes para nos ensinar. E aí, eu queria reclamar dos meus direitos, e aí eu percebi que eu não tinha esses direitos. Eu estava para servir ao Senhor. Eu servia a minha casa como para o Senhor. Então, é um serviço por amor. Às vezes a gente pensa que servir ao Senhor é no ministério. E eu quero dizer que não, querido, não é somente no ministério. Servir ao Senhor é estar disponível para Ele 24 horas. As casadas na nossa casa, com nossos maridos, com nossos filhos, o ministério, né? As solteiras na escola, ou aquelas que estudam na escola, na faculdade, com o vizinho, né? Na obra do Senhor. Então, estar disponível para o Senhor 24 horas. Mas a parte mais difícil que eu acho, né, dessa opção de servir ao Senhor por amor e não, né, por dívida, servi-lo porque nós queremos, dizer, Senhor, não pertenço mais a mim, eu pertenço a você, é quando nós queremos que nossos direitos falem mais alto. Hoje nós estamos numa época onde os direitos, eles estão, assim, muito em auge, né? Todo mundo brigando pelos seus direitos. E tem uma música que diz assim, meu direito é não ter direito algum. Parece algo fanático, sabe? Igual eram com os apóstolos, pareciam muito fanáticos, pareciam muito exagerados, né? E se a gente quiser contar para alguém, alguém não vai entender, vai dizer, você não precisa desse fanatismo tudo. Não, você pode ser uma pessoa mais aberta para os dias de hoje. Eu quero dizer que não tem. Ou você é, ou você não é. E o Senhor, Ele está procurando servos que queiram mesmo renunciar a seus direitos e seguir os sonhos dEle, a vontade dEle. Né? Como dizem em Lucas capítulo 17, servo bom e fiel, você cumpriu com sua missão. Você cumpriu com o que era devido. E isso nos choca, né? Como assim? Eu fiz tudo isso e eu só cumpri com o meu dever? Porque o dever de servo é servir de coração, servir por amor, sabe? Às vezes a gente sente um grito dentro da gente e só consegue mesmo quem sente esse grito, quem ouve e diz, eu quero servir ao Senhor por amor. Eu o amo tanto que eu quero servir. Eu me lembro
Quando eu tinha 12 anos, eu estava num congresso de jovens, embora eu não era uma jovem, mas meus pais iam pelas minhas irmãs, e eu estava lá. Eu lembro que o Senhor, aquele dia, me fez essa proposta. Você quer me servir por amor? Eu lembro que eu corri lá na frente, eu estava com um vestidinho branco, eu era uma menininha naquela época. E eu fui lá naquela terra, me ajoelhei e disse, Senhor, me leva onde você quiser, eu quero fazer a tua vontade, eu quero renunciar aos meus direitos, à minha vontade, faça como você quiser. Aquela oração que a gente faz, né, inocente. E Deus a toma. Mas o dia a dia dói. O dia a dia, como dói. Os anos se passaram. Eu lembro que eu quis fazer a minha faculdade de medicina, eu queria ser médica. E o Senhor me disse, não, você vai fazer seminário. Eu falei assim, mas eu posso ser uma médica, eu posso te servir como médica. Não. Um dia você diz para mim, sim, eu tomei. E eu fiz a minha trajetória para você. Você vai para o seminário. Eu vim aqui para o Brasil, não foi fácil. Eu tinha 17 para 18 anos. Não, eu tinha 18 anos e eu vim, era uma menininha, inocente. E eu fiz meu seminário, voltei cheia de ambições. Eu fiz a enfermagem porque eu queria ir para a Rússia. Foi uma época que eu orei muito pela Rússia, pelo comunismo. Me envolvi muito em missões com a Rússia. Estava trabalhando muito em presídios, evangelizando demais, né, fazendo enfermagem. E eu comecei a querer me relacionar com um rapaz que fazia medicina da nossa igreja. Eu gostava muito dele, era um bom rapaz. E o Senhor disse para mim, não. Gente, quando eu comecei a receber os não do Senhor, e o Senhor me lembrava aquela oração, e Ele dizia, você se entregou a mim. Já aconteceu isso com você? Quando você começa a receber os não do Senhor? Eu chorei tanto, tanto, eu lembro que doeu tanto no meu coração, porque eu queria já formar uma família, e eu achava que aquele era o par ideal. E o Senhor diz, não, não é esses os propósitos que eu tenho para você. Eu lembro eu deitada na cama com minha mãe, e eu chorando, e eu falando, mãe, por quê, mãe? Por quê? E ela me diz, filha, o Senhor já me mostrou. Você vai casar com um rapaz, ele não é daqui, ele tem 3 irmãs. E eu guardei isso no meu coração com muita dor, e eu falei, tudo bem, Senhor, eu vou obedecer. Os anos se passaram, né? Toda vez que eu queria me relacionar com alguém, não era. Até que chegou o dia de eu me relacionar com o Fabiano, e Deus preparou esse momento, e ele era o menino de 3 irmãs. E Deus fez tanto milagre. E Deus disse para mim, filha, eu quero construir com você uma família. E é nela que eu vou cumprir os meus propósitos. É para ela que eu te criei. E Deus me deu 3 lindos meninos, eu não podia ter, não podia engravidar. E Deus me deu 3 meninos que eu creio que são propósitos do Senhor. Sabe, queridos, eu tive que, muitas vezes nessa trajetória da minha vida, eu quis tomar decisões e o Senhor falava não. Quantas vezes eu queria ter ido numa festa quando eu era jovem e eu tinha que ir para uma vigília. Quantas vezes minhas férias, em vez de ir passear em algum lugar, casa de primos talvez, eu ia para congressos de evangelismo. Quantos domingos, em vez de eu estar deitada assistindo alguma coisa gostosa, eu estava na rua fazendo evangelismo, dando panfletos, folhetos. Deus estava me forjando para um tempo. Foi assim quando eu vim para Brasília, né? Que Deus diz para mim, é para Brasília. Foi assim quando eu comecei o Ministério Infantil. E eu estou contando a minha história, queridos, porque é a nossa história, né? Que a gente vai com o Senhor e vai se entregando, e o dia a dia que vai dizer, olha, é assim que você deve fazer. Eu quero dizer, queridos, que a gente só consegue dizer sim a nos tornarmos como Paulo, como Pedro, como esses jovens de renúncia, quando algo dentro de você
te diz, eu quero viver para Jesus. Quando você escuta o grito dentro de você, querendo te marcar o teu coração, para você se tornar um servo por amor. Sabe? Não quer dizer que... Quero dizer que não são mais as tuas escolhas, são as escolhas dele. E que é uma escolha que você vai fazer junto com ele. E você vai dizer sim ou não. E ele vai respeitar, porque você pode ser filha dele. Mas você pode se tornar mais, pode se tornar além. Você pode ser a pessoa que ele, tarde à noite, precise de você e você está disponível. Tarde à noite te diz, ceia comigo. E você pode ceiar com ele. Enquanto todos estão dormindo, você está semeando, está ceiando com seu Senhor. Igual aconteceu com esse homem, né, da parábola, né, do servo bom e fiel em Lucas capítulo 5, que eu quero fechar com capítulo 15, que eu quero fechar com ele. Que diz assim, ó, Lucas capítulo 17, versículo 7. Prepara-me um jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Sabe, queridos, às vezes estamos fazendo algo para o Senhor, em silêncio, ninguém está te vendo, mas o Senhor está te vendo, é para Ele. Quando você levanta a meia do marido que te irrita, quando você dá um conselho, quando você atende um telefonema, quando você enxuga as lágrimas do teu filho, quando você abraça um amigo, quando você faz um trabalho para um dos pequenininhos do seu ministério, quando você passa horas na presença do Senhor se preparando para você se tornar alguém melhor para Ele, quando você chora e diz, Senhor, eu não vou dar conta, eu preciso mudar e eu não sei como, e você passa horas no Senhor, se quebrantando e dizendo, Senhor, me muda porque eu preciso, eu quero te agradar. E aí o Senhor diz, agora senta, come e bebe. E você pode sentar na companhia dele. Enquanto todos estão dormindo, você está ceando com ele. O privilégio do servo é que ele pode estar com seu Senhor à mesa em momentos especiais, em momentos que ninguém está. Então, é mais uma experiência, porque você já é filho. Você senta na mesa todos os dias com ele, mas ele pode contar com você como servo. Aonde ele vai dizer para você, casa com esse não. Aonde ele vai dizer para você, olha, esse caminho não é legal, eu não quero essa faculdade para você, eu quero essa. Aonde ele vai dizer, essas amizades não são para você. Mas todo mundo é, mas você não é todo mundo. Você é minha serva. Enquanto todo mundo está dormindo, você está velando. Acorda às 4 da manhã para orar, porque ele te chama, ele conta com você. É o servo que levanta antes e deita último. Mas é o servo que vai colher as riquezas para o céu. Sabe, querido, não semeie para essa terra. Não semeie para essa terra porque a traça vai corroer e você vai perder. Semeie para o céu. Semeie sabendo que o seu Senhor está olhando para você. Ontem eu estava ouvindo a live da pastora Laudiciane e depois eu ouvi a live do pastor Ricardinho com o pastor Daniel, e eles falavam o mesmo. Sabe, ele dizia, olha, cuide de você fazer para o seu Senhor. Porque se você fizer para o Senhor, mesmo que seja no segredo, Ele está vendo, Ele sonda teu coração. E essa sua semente vai gerar riquezas no céu. Então, eu quero deixar essa palavra, querida equipe. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quero dizer para você, olha,
Se você já ouviu o grito do teu coração e disser para o Senhor Jesus, eu quero te servir por amor. Eu não quero mais seguir a minha vontade, eu quero seguir a sua. Saiba que isso tem um alto preço de renúncia. Você vai precisar renunciar a muita coisa. Mas saiba também que você vai ter seu galardão. Muitas vezes você vai ter noites que vai precisar acordar para velar por alguém, principalmente pelos seus pequeninos, pela sua família. Vai ter vezes que você vai ter que se negar a comprar alguma coisa que você queria para você dar para o outro. Porque o Senhor não é mais o teu dinheiro, agora é o dinheiro do Senhor. E se você tem carro, o Senhor pode dizer, olha, seu carro não é mais teu, agora é meu. Então disponibiliza. E assim sucessivamente. Mas eu quero te dizer que o Senhor está à procura de servos. Servos que não fiquem só querendo os seus sonhos, mas queiram viver os sonhos do Senhor. Nós estamos em tempos difíceis e virão tempos que o Senhor vai precisar. E o tempo é hoje, o Senhor está dizendo para você hoje, você quer? Escute seu coração e diga assim para Jesus. Escute, não escute as vozes do mundo que dizem, não seja fanático. Você pode servir a Deus desse jeito, não precisa ser assim. Não escute eles porque eles não vão entender. Porque o chamado é para você. E se o Senhor hoje está chamando, você achou Ele onde você está. E diga, Senhor, eu quero. Eu quero ser como esses 2 rapazes que renunciaram a tudo e foram para aquelas ilhas. Eu quero ser como Pedro, como Tiago, como João, que eles tinham sim a missão deles, eles serão apóstolos. Você vai ver. Mas eu quero ser servo. Isso não quer dizer que você vai abandonar a faculdade. Isso não quer dizer que você não vai casar. Isso quer dizer que você vai deixar Ele direcionar os seus passos e guiar a sua vida para os propósitos e desígnios que Ele tem. Amém? Mais do que nunca, o Ministério Infantil precisa de homens e mulheres que renunciem às suas vontades. Mais do que nunca, a sua casa, o seu lar precisa de homens e mulheres que renunciem às suas vontades para viver a vontade do Senhor e cumprir o propósito dele. Então, eu quero fechar essa palavra e dizer, faça para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento através da sua vida. Ele pode contar com você? Você pode dizer sim hoje para Ele? Pague o preço da renúncia. E você vai ver o que é sentar na mesa com seu Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, é uma palavra simples, mas tão profunda. Pai, nessa tarde, Senhor, nós queremos dizer sim ao Senhor. Eu quero dizer sim de novo, e de novo, e de novo. Porque é melhor, Senhor, ser servo de Ti do que tomar as minhas próprias vontades. Eu me sinto mais amada na Tua casa. Eu quero agradecer ao Senhor. Porque hoje o Senhor está nos chamando não somente para sermos filhos, mas sermos servos. E todos aqueles que ouvem o Teu chamado hoje, Senhor, que estão gritando, sim, Jesus, nós queremos ser servos por amor. Que o Senhor os marque o coração deles. Senhor, o Senhor já não marca mais a orelha, mas o Senhor marca o coração. Assim como o Senhor marcou os Teus apóstolos, Paulo, que ele disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como o Senhor me marcou e continua me marcando, porque muitas vezes eu quero sair desse trilho e fazer a minha vontade, mas o Senhor me coloca de novo, porque eu não posso ter minha vontade, é a Tua. E aquelas pessoas que saíram do trilho, volta a colocá-las nessa tarde.
E eu peço que o Senhor abençoe cada um, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu amo vocês e que essa palavra seja bênção para vocês, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos.